Vamos ler todos juntos apenas o verso 14. João 1,14, leiamos todos juntos, firmemente, a palavra do Senhor. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como a do unigênito do Pai. Senhor, louvado seja o teu nome pela tua palavra, que se revela a nós, mostrando-nos e fazendo-nos crer naquilo que os nossos olhos não viram, mas que pela fé, e sendo nós mesmos convencidos pelo teu Espírito e pelo relato da Escritura, nós cremos. Cremos que o Senhor um dia enviou o teu Filho Jesus, que se tornou carne, que se encarnou, que veio, Deus, com essa representação da tua graça, da tua verdade, do teu amor leal. E ali se manifestou a glória do Senhor, no teu unigênito, o unigênito do Pai. Senhor, que esta mensagem do Deus encarnado, do Filho de Deus, continue estando presente em nossos corações, em nossas mentes e na nossa boca, pois isso é o Evangelho do Senhor. Obrigado, Deus, pela oportunidade que temos de nesta hora nos debruçarmos diante da Escritura do Senhor, da palavra do Senhor, a qual rogamos que o Senhor aplique aos nossos corações, traga à nossa memória aquilo que o Senhor tem, Deus, para nos instruir por meio dela. Em nome de Cristo Jesus que te oramos. Amém. Irmãos, estamos diante de um texto tão pequeno, com poucas palavras, olhando apenas para o verso 14, mas com uma profundidade teológica das mais complexas apresentadas na Escritura. De um modo geral, nós, enquanto cristãos, costumamos enfatizar, talvez muito mais, a morte de Cristo, porque talvez esteja ali o tetelestai, de fato, a consumação, o ato consumado da obra de salvação por nós na cruz do Calvário. Mas não é apenas este evento que é carregado de simbologia, de peso teológico, doutrinário, de verdades impactantes para nós. A sua ressurreição também é, a sua ascensão também é, todo o ministério de Jesus também o é. Mas esse mistério, que é justamente o mistério do Evangelho, revelado por meio de Cristo Jesus, começa justamente com o que João nos revela aqui, com a encarnação do Filho de Deus. Você já parou para pensar no mistério que é isso aqui? Nós estamos acostumados a ouvir essa história do anjo que aparece a Maria, não é? Revelando que ela teria um filho e que o nome dele seria Emanuel, Deus conosco. Mas você já parou para pensar na complexidade que há por trás disso aqui? Durante anos e anos, irmãos, muitos homens, muitos teólogos, muita gente sábia se debruçou para tentar compreender e até explicar o que significa esta realidade de um Deus se tornando homem. Um Deus que decide tornar-se homem. Olhe para você mesmo e para as limitações do seu corpo. As limitações naturais que nós temos. O cansaço, a fome, o sono. A limitação física que temos em termos de locomoção. Nós sofremos, irmãos, e ficamos de cama por uma gripe, Os homens um pouco mais ainda, porque nós somos limitados, Esse nosso corpo, ele é limitado. Aliás, essa limitação do corpo, ela não é apenas como consequência do pecado, tá? O corpo já aponta para uma limitação, Essa, inclusive, é a grande diferença entre o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, um ser que é espiritual, que é incorpóreo, que está presente em todos os lugares, e nós, criaturas, limitadas a um corpo físico, a um espaço físico. Agora imagine quem é Deus, quem Deus é. Quem Deus é.
O máximo que nós conseguimos fazer, olhando para quem Deus é através do que a Escritura revela de quem Ele é. E é sempre bom lembrar que a Escritura não revela tudo sobre Deus. A Escritura não revela tudo sobre quem Deus é. Quando nós estivermos com Ele na glória, nós teremos um pouco mais dessa revelação de quem Ele é. Mas não completamente também. Eu lembro que a primeira vez que eu vi isso no seminário, eu fiquei meio escandalizado. Não, é como assim? A gente não vai saber quem Deus é total e completamente? Não, irmãos, nunca saberemos. Mesmo no céu, com o corpo glorificado, com o corpo transformados, ainda seremos limitados quando o nível de comparação é o próprio Deus. Mas se simplesmente pelo que Ele revela na sua palavra, de quem Ele é, isso já é muito, isso já é incompreensível, isso já é motivo de debates e debates teológicos ao longo de séculos. Isso faz com que surjam dezenas de denominações. Agora tente unir essas duas coisas, entender racionalmente, explicar racionalmente. Esse Deus todo-poderoso, infinito, insondável, imutável, grandioso, onipresente, onipotente, onisciente. O Deus que subsiste em três pessoas, né? O Pai, o Filho e o Espírito, que estavam lá antes de tudo ser criado. Os seres incriados. E talvez a maior complexidade disso seja tentar explicar isso para uma criança, né? Alguém diz, olha, se você não consegue explicar determinada coisa para uma criança, isso já aponta a complexidade da coisa, né? Esses dias eu estava lá com Judá, e Judá perguntou, papai, Jesus nasceu 2 vezes? E eu disse, não. Ele nasceu uma. Não, mas e antes? Ele nasceu quando? Quando é que ele nasceu? É uma excelente pergunta teológica, é ou não é? Quando ele nasceu? Afinal de contas, ele é o filho. E todo filho nasce um dia. A Confissão de Fé de Westminster traz uma expressão que é muito boa, né? Ele é o ser eternamente gerado do Pai. Isso é o máximo que a gente consegue fazer, irmão. Você tem que encontrar uma expressão que caiba na nossa mente racional e limitada para explicar a complexidade desse Deus. Agora imagine você, esse Deus se tornando homem. Nesse corpo limitado que nós conhecemos bem. Nesse corpo cheio de limitações, impedimentos, falhas. Que mistério é esse, irmãos? Que mistério é esse? Isso é o verdadeiro sentido de entender este marco da história que é o nascimento de Jesus. É tentar compreender, diante daquilo que a Escritura revela, esse grande mistério que é o Deus homem. O Deus que se fez carne. O Deus infinito, grandioso, que decidiu habitar um corpo. E não apenas, e não somente durante o seu ministério, né, irmãos? Eu gosto sempre de lembrar que Ele é o eterno Deus homem. A segunda pessoa da Trindade sempre terá um corpo físico, o qual está glorificado agora junto ao Pai. O mesmo corpo que um dia nós poderemos ver, contemplar. Jesus Cristo é a revelação física da própria Trindade, né? Ele disse em seu ministério, quando disseram a ele, mostra-nos o Pai, e a resposta dele foi, quem vê a mim, vê ao Pai. Ele é a encarnação de Deus, e sempre o será. Sem contudo, e aqui você sabe que aqui tem assunto para a gente virar a noite até o próximo Natal, né? Nós estamos falando da união hipostática de Deus, né? É um tema bastante complexo na teologia, que tenta compreender, diante dessa mente limitada que nós temos, a união de um ser que continua sendo totalmente Deus, sem perder nenhum dos seus atributos, nenhuma de suas características, e que agora toma uma forma humana, corpórea, de um corpo totalmente humano. E essa é a melhor expressão mesmo, viu?
Não é boa a expressão, ele é 100% Deus e 100% homem, né? Porque 100 mais 100 são 200, e ele não é um Deus 200%, né? Mas essa é a expressão que tem sido mais aceita entre os teólogos reformados, entender que ele é totalmente Deus, ou seja, ele não deixa de ser Deus, ele não perde nenhum dos seus atributos, por mais que algumas coisas sejam complexas para nós entendermos, né? Ele não perde, por exemplo, a sua onipresença, apesar de, por um tempo específico, estar limitado a um corpo que só podia estar em um lugar. Mas ele continua sendo esse Deus que está presente em todos os lugares, mas também limitado a um corpo físico, que ocupa um espaço específico. E é isso que João está revelando aqui, né? João começa lá no verso 1, acompanhe comigo aí no texto de João, né? Dizendo que no princípio era o verbo aqui é o logos, né? Palavra conhecida da nossa língua portuguesa, né? Por causa do grupo que muitos conhecem, né? E é uma palavra de um modo geral conhecida, né? Ele era o verbo, ele era o logos, a palavra, a mensagem, essa é a ideia do verbo. Ele era o verbo e o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Ele, e a unanimidade, né, entre os intérpretes da Escritura, que João está falando aqui do próprio Cristo, a segunda pessoa da Trindade, ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, sem ele nada do que foi feito se fez. A vida, diz ainda João no verso 4, estava nele e ele era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas e as trevas não prevalecem contra ela. Então, João continua revelando e trazendo-nos à luz este que seria chamado, aqui no final do verso 14, do unigênito do Pai. Então, o que nos mostra esse texto? O que nos diz esse texto? Esse texto nos mostra, irmãos, em primeiro lugar, a natureza da encarnação. Quando João diz que o verbo, a palavra, o logos, a mensagem, se fez carne. Se fez carne. A carne aqui tem a ver realmente com essa natureza corpórea, física. Ele que até então é um Deus que está apenas presente no campo da espiritualidade, não tinha um corpo físico, e não tinha também sobre a nossa perspectiva, né? Sobre a perspectiva dele mesmo e do próprio Deus, ele é o eterno Deus homem, não é? Ele já o era mesmo antes de ser, apesar de ter sido a vontade do Senhor desta incorporação ter acontecido num dado momento ali da história, né? Há pouco mais de 2000 anos, como bem conhecemos. Mas essa carne aqui é justamente então a representação deste corpo, um corpo semelhante ao meu e ao seu. E aqui já mostra, irmãos, a grandiosidade graciosa, misericordiosa do Evangelho, da mensagem do Evangelho. Porque este não é um Deus distante. Nós não estamos falando de um Deus que está apenas assentado num trono, olhando de cima para baixo a todos, sem um relacionamento profundo, real e verdadeiro. Não, nós estamos falando do Deus que demonstra o seu amor, a sua graça, a sua bondade e a sua misericórdia para conosco, tornando-se um de nós. Um de nós. E aqui já cabe uma magnífica aplicação, né? Nós estamos falando de um Deus, queridos, que sabe exatamente o que nós passamos neste lado da eternidade, neste corpo mortal, limitado, porque Ele passou tudo que nós passamos, Ele enfrentou tudo que enfrentamos. Ele teve fome, Ele teve sede, Ele ficou cansado, Ele teve sono, Ele teve limitações próprias desse corpo. Este é o Deus empático que se fez como nós, para dar o seu exemplo, para deixar o seu exemplo. E é isso que João revela aqui, né? A natureza dessa encarnação dele que se faz carne. Mas não apenas se faz carne, ele é o Deus que agora encarna em corpo, habita entre nós. A palavra habitar aqui no grego, que tem uma ligação também direta com outra palavra lá no hebraico,
tem a ver com a ideia do Deus que vem para tabernacular conosco. A gente sabe que até aqui a presença de Deus era manifestada de modo mais real, visível e até religioso, ritualístico, cerimonial, no tabernáculo. Era no tabernáculo que Deus se revelava. Então você tinha que sair da sua casa, ir até Jerusalém, ir até Israel, até Jerusalém, ir até o tabernáculo, para ali adorar a Deus, prestar culto, oferecer sacrifícios. A ideia de João aqui que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, é a ideia de que agora nós temos o tabernáculo de Deus conosco. O Deus conosco. O tabernáculo veio até nós, o santuário veio até nós, a palavra veio até nós, para ter esse relacionamento próximo conosco, íntimo. Isso é bem representado, né, através do modo como ele se relacionou com os seus amigos, com seus parentes, com os seus discípulos, com os seus seguidores. E essa habitação de Deus conosco, irmãos, ela também não é pontual aqui. Hoje, pela manhã eu falava, né, dos verbos contínuos, né, de como a ação de Deus, ela acontece, muitas vezes ela permanece, ela se perpetua entre nós. Esse é o Deus que veio habitar conosco, que se fez carne, e que mesmo tendo ele morrido, ressuscitado e elevado aos céus junto ao Pai, ele continua tabernaculando conosco, ele continua presente no nosso meio. Ele é o Deus conosco. Agora, de modo mais vívido, representado através do seu Espírito, que em nós habita. E olha só, mais uma vez, não somos nós que vamos até um santuário, um templo para adorar a Deus, mas agora ele habita em nós. Nós somos casa, nós somos morada, nós somos tabernáculo. E tudo isso aqui, por conta deste evento, deste episódio, narrado por Mateus, como nós lemos, e narrado aqui por João, quando faz essa construção teológica para nos mostrar a realidade da encarnação do Filho, que se fez carne e que habitou entre nós. Mas é importante fazer a seguinte ressalva de uma mensagem que precisa ser dita nos nossos dias. Porque o liberalismo teológico, a adoração da ciência racional dos nossos dias e a descrença contínua nas verdades apresentadas pela Escritura faz com que as pessoas não neguem diretamente que Cristo existiu, mas que ele foi um grande sábio, um grande profeta, um grande servo de Deus, mas que de modo prático descrer ou nega diretamente tudo que há de sobrenatural nessa magnífica história que conhecemos. Então, eles até não negam que houve sim um homem chamado Jesus. É o chamado Jesus histórico, né? Não há uma negação. Aliás, todo bom historiador, acho que vocês sabem disso, né? Todo bom historiador, todo bom pesquisador, não tem como negar que houve um homem chamado Jesus. Ninguém nega, porque existem escritos, manuscritos, material, que mostra isso, que de fato houve um homem que exerceu grande influência na região da Palestina, um judeu, muito provavelmente um sábio, um rabino, um doutor da lei, que influenciou a muitos. E é possível que não neguem que até ele morreu, mas que ele ressuscitou? Não. Que ele nasceu de uma virgem, um nascimento virginal? Não. Que ele é o Filho de Deus? Não, também não. Então, irmãos, essa é uma mensagem que deve ecoar nos nossos dias. A crença e a propagação de que, de fato, o Filho de Deus se fez carne e ele habitou entre nós. Ele habitou entre nós. Então, João vai mostrar-nos agora duas características magníficas desse Deus encarnado. Porque ele é o Deus que vem cheio de graça e de verdade.
cheio de graça e de verdade. A graça aqui também pode ser traduzida como um amor leal. Amor leal. Em algumas possibilidades de tradução lá no grego, essa possibilidade de tradução aparece, né? Afinal de contas, é justamente isso que é a manifestação da graça. É a representação do amor de Deus. Aqui, o amor encarnado, o amor visível, o amor real, sendo enviado pelo próprio Deus através de seu Filho. Então ele vem cheio de graça, esta graça que é o conteúdo do Evangelho, é o conteúdo da salvação, uma graça que não depende de nada nem de ninguém, mas de Cristo ter nascido, ter se encarnado, ter sido feito homem, um de nós, para sofrer, morrer, padecer pelos nossos pecados, para aí sim a salvação ser conquistada, não por nós, mas por Ele, pelos seus sacrifícios. É por isso, irmãos, que é tão revoltante de fato, e eu entendo a revolta e a indignação de alguns irmãos, com aqueles que seguem a linha teológica de achar que nós podemos fazer algo para conquistar a salvação, ou para obter a salvação. Eu compreendo que alguns irmãos exageram, às vezes, mas eu consigo compreender tal revolta. É porque, irmãos, a partir do momento que nós cremos, falamos ou pregamos, que a salvação depende daquilo que eu faço ou daquilo que eu deixo de fazer, que a salvação depende do meu esforço, ou da minha escolha, ou da minha decisão, isso afronta a obra de Cristo. Isso diminui o sacrifício, a vida e o sofrimento de Cristo, que começa na sua encarnação. Não resuma o sofrimento e principalmente a humilhação de Cristo, a cruz do Calvário. A humilhação de Cristo, irmãos, começa quando ele é um embrião dentro do ventre de uma mulher. Você consegue compreender a complexidade que é isso? O Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, ele estava lá no princípio de todas as coisas, agora se limitando a ser formado, ser gerado no ventre de uma mulher. É ali que começa a sua humilhação. É ali que começa o seu martírio. É ali que começa a demonstração do grande amor de Deus para conosco. Nesse mistério que é a encarnação do Senhor Jesus. É por isso que de fato ela é cheia de graça. Mas ela é cheia de graça, mas ela também é cheia de verdade. Ele é a verdade, ele é a revelação fiel de Deus. João continua dizendo que nisso nós vimos a sua glória. E vimos a sua glória, glória como a do unigênito do Pai. Sim, porque todos nós somos filhos adotados, né? A gente às vezes esquece disso, a gente fala, né, que nós somos filhos porque somos filhos. É verdade, mas essencialmente falando, Deus só teve um filho, que é Jesus. Todos nós somos alvos da graça de um pai bondoso, misericordioso, que decidiu adotar filhos. Pelo sacrifício do nosso irmão mais velho. É tão raro, né, a gente ouvir as pessoas se referindo a Jesus como o nosso irmão mais velho, né? Mas ele é o nosso irmão mais velho, né? Ele é o nosso irmão. Ele é o nosso irmão. E é por meio dele, então, deste unigênito, deste único Filho de Deus, que é entregue para morrer por nós, para se entregar por nós, sofrendo pecados, sofrendo consequências de pecados que ele não cometeu, pagando um preço por uma culpa que não era dele, que nós podemos ser alcançados por essa graça e por essa verdade revelada por meio dele mesmo. Ele, diz o verso 8, vá acompanhando comigo aí. Ele não era a luz, aqui se referindo a João, mas veio para testificar da luz, a saber, a verdadeira luz, que vindo ao mundo ilumina todo homem.
O Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para os que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome, os quais não nascem do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas da vontade de Deus, porque o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Essa é a verdadeira e única mensagem do Natal. Essa é a verdadeira e única mensagem deste marco da história, que é o nascimento de Cristo. Que é claro, você sabe, a essa altura do campeonato, não foi no dia 25 de dezembro, né? Historiadores apontam que é muito provável que tenha sido entre agosto e outubro. Mas que nós lembramos e rememoramos diante deste mistério que foi e que é a encarnação de Cristo. Isso deve trazer esperança, irmãos, e aplicações das mais variadas para os nossos corações, para as nossas vidas. O fato de sabermos que servimos um Deus homem, um Deus que passou, enfrentou e compreende as limitações, dificuldades, lutas, tentações que você e eu enfrentamos. Esse é o Deus próximo, é o Deus que tem empatia com os nossos sofrimentos, as nossas dores, as nossas tribulações e tentações, porque Ele mesmo as enfrentou. No corpo igualzinho o meu e o seu, com as mesmas debilidades, com as mesmas limitações, enfrentando inclusive a morte, até a morte, que também nós enfrentaremos. Nisso nós podemos encontrar esperança, no Deus que foi enviado para sofrer e para se humilhar em um corpo limitado por mim e por você. Essa é a mensagem do Evangelho. E quando isso norteia, irmãos, as nossas vidas, todo o resto se torna fútil, banal, passageiro, menor. Porque se estamos falando de um mistério, de um Deus que enviou o seu Filho para resolver o maior problema que nós tínhamos, que era a nossa separação para com Deus. O que são os nossos outros problemas diante do Senhor? Não são nada. Ele é o Deus Todo-Poderoso, que se fez carne, que habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E nisso vimos a sua glória, glória como a do unigênito do Pai. Nisso, irmãos, a encarnação de Cristo é também uma bela lembrança para todos nós do amor de Deus para conosco. De que forma Deus nos amou? Deus nos amou entregando o seu Filho. E geralmente a gente enfatiza, né, que entregou o seu Filho para ser morto. Mas a mensagem de João é que ele entregou o seu Filho para ser homem, para nascer, para ter um corpo, para habitar conosco. O mesmo Deus que nos espera através de Cristo, de braços abertos, e isso literalmente, né, na glória celeste, quando estaremos com Ele, naquele lindo e maravilhoso lugar que Ele mesmo também tem preparado para nós, diante daquilo que revelou a esse mesmo João, porque esse mesmo João, escrevendo Apocalipse, diz que ele tem preparado um novo céus e uma nova terra, que iremos habitar. E ali, diz o texto, em Apocalipse capítulo 21, que ele irá, olha só que interessante, também habitar conosco, tabernacular conosco. Abra sua Bíblia, Apocalipse capítulo 21. Olha só como esses textos estão relacionados. Apocalipse capítulo 21 diz assim. Então, a partir do verso 3. Então ouvi grande voz do trono dizendo:
eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles, e eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima. A morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas já passaram. Esse mesmo Deus que habitou entre nós, que habita entre nós, é o Deus que tem preparado esse lugar para nós, deste grande e glorioso dia que estaremos com Ele. No dia do nosso novo nascimento, neste corpo glorificado, assim como o dele, para que vivamos essa eternidade de glória, de louvor, diante do Deus que se revela, e ali também veremos a sua glória, glória como a do unigênito do Pai. Que o Senhor assim aplique, irmãos, a sua palavra em nossos corações e nos dê graça para nos mantermos fiéis diante dele, louvando e bendizendo o nome do Senhor. Vamos continuar, irmãos, adorando a esse Deus que nasceu, que se encarnou, cantando a Ele o hino 241. Ainda neste espírito de louvor, de adoração, por aquilo que Deus é e fez, cantemos alegremente. É 231, isso, 231, o primeiro Natal. Vamos colocar de pé e vamos cantar alegremente ao Senhor, louvando e bendizendo. Eis que um anjo proclamou o primeiro Natal aos pobres pastores ao pé de Belém, que nos campos aguardar o rebanho afinal, suportavam da noite o frio também. Natal, 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 é vindo ao mundo Rei divinal. De repente lá no céu, linda estrela parou, e no oriente brilhou como estranho fulgor. Veio à terra forte luz, que do céu lhe caiu. Muitas noites ainda em fulgente esplendor,
Ó Deus, louvado seja o teu nome, pelo teu Filho que se encarnou, habitou entre nós e veio para nos dar salvação, vida em abundância, nos livrando, nos libertando de todo mal, do peso, da culpa e da condenação do pecado. Obrigado por tão grande salvação, Deus, operada em nós. Rogamos que o Senhor assim nos dê essa noção vívida e real deste grande mistério que foi este presente do Senhor dado a nós, o unigênito do Pai. Ó Senhor, que o Senhor nos abençoe nesta noite, durante essa semana que hoje se inicia, na rotina de trabalho, na lida diária. Que o Senhor abençoe o teu povo, a tua igreja que aqui se reúne. Te louvamos por aqueles que aqui estão nesta noite e vieram aqui prestar culto ao Senhor, que nos acompanham também pelo nosso canal na internet. Que a boa graça, bondade e misericórdia do Senhor se estenda sobre todos. Leve-nos em paz para as nossas casas, dá-nos uma noite tranquila de descanso, renovando as nossas forças para a tua glória. E que o amor de Deus, o nosso eterno e bondoso Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o poder, a comunhão e as eternas consolações do Espírito Santo de Deus estejam sobre todos vós, povo de Cristo, aqui em toda a face da terra, desde agora e para sempre.